O Nintendo 64 foi um console que trouxe alguns dos jogos mais bem aclamados de todos os tempos, e foi muito influente nas gerações seguintes. Inclusive, é o meu console favorito. Mas nem todos os jogos do 64 foram tão bem recebidos assim. Os desenvolvedores não só tiveram que se adaptar para desenvolver para esse novo console, só que pouquíssimas empresas na época tinham alguma experiência em trabalhar com 3D. Isso resultou em vários jogos medíocres e até ruins, de empresas que queriam pular o mais cedo possível para essa nova era dos games. Também tivemos diversos bons jogos que simplesmente foram ofuscados diante dos gigantes da própria Nintendo, como Mario, Zelda, ou os da Rare, com GoldenEye e Banjo-Kazooie, por exemplo. Mas o jogo que eu vou falar hoje é provavelmente um dos mais controversos da plataforma, Quest 64. Quest 64 foi um jogo que eu tive na minha infância, e mesmo não sendo um dos meus favoritos, era um jogo que eu gostava. Mas eu lembro que das poucas vezes que eu vi ele sendo mencionado na internet, era como o pior RPG ou um dos piores jogos de todos os tempos. Mas recentemente eu passei a ver mais opiniões positivas sobre ele, e acredito que grande parte disso seja devido aos esforços de Official Quest 64 no Twitter. Essa conta tem como objetivo recuperar um pouco da reputação do Quest 64 e também falar um pouco sobre alguns outros jogos menos conhecidos da plataforma. O Official Quest 64 também me trouxe diversas informações para ajudar com esse vídeo, além de algumas imagens muito interessantes sobre a beta do jogo que eu nunca tinha visto. Então, por favor, além de deixar o like e a inscrição no vídeo, deixe um follow no Twitter dele também, o link vai estar na descrição. Então, é hora de falar sobre Quest 64. Primeiro de tudo, por que esse jogo é tão controverso? Para responder essa pergunta, primeiro a gente precisa voltar um pouquinho no tempo. Lançado em junho de 1998, Quest 64 foi o primeiro RPG lançado por Nintendo 64. E em um universo onde grandes RPGs como Chrono Trigger e Final Fantasy VII já existem, a expectativa era enorme. Diante disso, Quest 64 não foi simplesmente julgado de maneira imparcial, mas sim comparado aos gigantes da indústria de RPG. De acordo com o Official Quest 64, o jogo originalmente seria mais completo, incluindo mais personagens jogáveis. Só que na pressa de lançar o jogo antes do Legend of Zelda Ocarina of Time e ter o jogo pronto para a época de Natal, eles decidiram acelerar o desenvolvimento do jogo, o que com certeza afetou muito o resultado final. Mas e aí? No final das contas, Quest 64 é tão ruim assim ou foi injustamente criticado por conta da alta expectativa? Eu decidi jogar ele novamente do início ao fim e avaliar o que meu eu atual pensaria desse jogo. A primeira coisa que muitos gostaram na época, e alguns ainda gostam, é a parte artística do jogo. Os gráficos, os visuais das artes oficiais e também a trilha sonora. Pode não parecer hoje em dia, mas na época esses gráficos eram muito bons. Mesmo RPGs amados como o mencionado Final Fantasy VII não tinham cenários 100% em 3D, utilizando imagens pré-renderizadas. Os cenários de Quest 64 até que são bem bonitos, principalmente para a época. Alguns cenários do late game são especialmente bonitos na minha opinião. Eu não vou me aprofundar na história, porque além de bem simples, não é algo que eu pessoalmente me importo muito quando eu jogo. Mas a premissa é que existe um livro chamado Tale Book, que contém uma quantidade enorme de poder que pode ser liberada se for aberto. E se tal livro cair nas mãos erradas, pode significar o fim do mundo. E, adivinha? O livro foi roubado de dentro do monastério, e o pai do nosso protagonista foi recuperar. Mas isso já faz um mês e ele ainda não voltou. Então eles decidem enviar o protagonista, Brian, um feiticeiro aprendiz e criança, sozinho para a missão de procurar seu pai e resgatar o livro dos malvados que estão tentando usá-lo. Já no começo, eu tive alguns problemas com o jogo. No monastério, que é a primeira área do jogo, a gente tem diversas salas separadas para explorar, mas a grande maioria delas não tem nada. Isso é algo recorrente nesse jogo. Se você é como eu, que gosta de explorar tudo antes de seguir em frente, você vai gastar horas e horas andando por aí. Bom, então eu poderia simplesmente parar de explorar, né? Não exatamente. Como eu disse, a maioria das salas opcionais não tem nada, mas nem todas são vazias. Algumas têm baús, NPCs que dão informações úteis sobre as mecânicas, sobre o que fazer em seguida, ou sobre a lore do jogo. Mas mais importante que isso, espalhado pelo mapa existem uma espécie de espíritos que parecem bolhas dançando. Esses espíritos são muito úteis porque junto com o combate, são eles que vão evoluir as habilidades do seu personagem, o Brian. 98 desses espíritos estão espalhados pelo jogo. Ah, e os baús que eu mencionei são a principal forma de obter itens nesse jogo, porque Quest 64 não tem lojas nem um sistema de dinheiro. Além de encontrar os itens em baús, a única outra forma de obter esses itens seria ganhando eles no final de uma batalha, ou falando com NPCs específicos.
Mas ambos os casos têm uma condição: eles só acontecem se você não possui nenhum daquele mesmo item no seu inventário. Ou seja, se você tem um pãozinho contigo, você pode derrotar quantos inimigos quiser, você não vai ganhar outro pãozinho igual. Bom, mas eu tô me adiantando muito aqui, vamos voltar um pouco. Enquanto eu caminhava pelo monastério, a câmera era controlada automaticamente e funcionava muito bem. Até o momento que eu saí de lá, e eu comecei a odiar a câmera. Levou um tempo até eu achar um NPC que me disse que eu poderia controlar a câmera segurando o botão B. Se você fizer isso, a câmera vai virar para o mesmo lado em que o Brian estiver olhando. Você pode inclusive andar segurando o B se você quiser que a câmera te acompanhe perfeitamente a todo momento. Eventualmente chegamos num mapa aberto e começamos a finalmente esbarrar em alguns inimigos. E aqui vem a minha parte favorita de Quest 64. Mas antes disso, caso você goste desse tipo de conteúdo e queira ver mais, não se esqueça de se inscrever no canal. E também aproveita e me diz aí no comentário qual que é o seu jogo favorito do Nintendo 64? O sistema de batalha sem dúvida é o foco principal do Quest 64, e é o que dá a sua própria identidade e o separa dos outros RPGs. Encontrar um inimigo é parecido com muitos outros RPGs. Quando você está em um mapa que tem essa possibilidade de achar inimigos, eles vão aparecer aleatoriamente conforme você anda. Mas diferente de outros RPGs da época que te transportam para uma arena separada, as lutas de Quest 64 acontecem exatamente onde você está naquele momento, assim como acontecia em Chrono Trigger, por exemplo. Quest 64 é um RPG de turno, porém com algo a mais. Você e os inimigos podem se mover durante a luta, e sua posição pode ser usada de maneira estratégica durante ela. O Brian tem um arsenal de magias elementais, de terra, vento, água e fogo, e também tem um ataque físico com seu cajado. As magias de dano têm suas características. Algumas atingem uma área específica, outras perseguem os inimigos automaticamente, algumas têm alcance curto, outras têm alcance longo, e outras acertam em uma área grande. A maioria dos monstros tem dois ataques, um para perto e um para longe. Dependendo da situação, forçar os monstros a usar um ataque específico pode ser muito benéfico. Aqui vai um exemplo de como eu gosto de usar o espaço como vantagem nas lutas. Nesse primeiro exemplo, a minha estratégia era forçar esses inimigos a usar esse segundo ataque de pedra, que é o ataque à distância, porque ele é possível desviar. Para isso, eu atacava eles em uma ordem específica baseada no turno deles, para que quando eu acertasse um, o outro usasse o ataque à distância, eu conseguisse correr e desviar, e com isso sempre evitar os ataques deles. Ainda assim, mesmo gostando desse sistema de batalha, tem algumas coisas que vão começar a te incomodar com as batalhas. Lembra que mencionei que a gente pode mudar a câmera segurando B? Isso também se aplica às batalhas, exceto que o jogo está sempre tentando forçar um ponto de vista específico, e toda vez que você solta o B, a câmera volta para esse mesmo ângulo. E não importa se tiver um obstáculo obstruindo sua visão, uma montanha, uma árvore, seja o que for, o jogo não evita eles nem torna eles transparentes para ajudar. Em alguns casos você vai ser forçado a lutar com uma montanha bem na sua frente. Outro problema é que o tema de batalha não muda durante o jogo inteiro. Você vai ouvir a mesma música de batalha em todos os cenários, com exceção dos bosses. E Quest 64 não é excessivamente longo, mas as batalhas acontecem com uma frequência muito alta. Eu não sei exatamente como funciona esse sistema de encontros inimigos, nem quais são as chances de entrar em batalha. Mas eu sei de um detalhe. Além das chances serem relativamente altas, não existe um tempo mínimo depois de uma luta para você entrar em outra. Em algumas situações você sai de uma batalha, dá um passo para frente e já entra em outra imediatamente. Como eu disse antes, você vai andar bastante entre uma área e outra, sendo constantemente interrompido com as batalhas, artificialmente aumentando o tempo total de jogo, o que pode ter sido uma decisão proposital por parte dos desenvolvedores. As cavernas desse jogo, que seriam praticamente as dungeons, têm estética e música muito boas, mas não passam de corredores super longos com nada de substância. Apenas ande, lute com inimigos, ande, lute mais, pegue alguns baús no caminho e enfrente o boss no final. Não tem puzzles ou qualquer outra coisa nessas cavernas. Aliás, o jogo inteiro não tem nenhum puzzle. A progressão da história é igualmente simples e linear. Você chega em uma cidade, ouve dizer sobre alguém que roubou a pedra elemental, vai atrás dele, recupera a pedra e vai para a próxima cidade. A única exceção a isso é quando você explora as áreas abertas e cidades atrás de itens e espíritos, e um pouquinho mais que isso. A maioria dos espíritos estão no caminho da missão principal,
são um pequeno desvio, mas tem algumas exceções. Alguns precisam que você volte às cidades já visitadas e os ache em locais que antes eram inacessíveis. O meu problema com esses é que a maioria simplesmente aparece depois de um momento arbitrário e sem indicação nenhuma, como esse que fica atrás de uma estante que você pode empurrar apenas depois de certo momento do jogo, ou seja, se você for lá e tentar empurrar antes, ela não vai abrir. E durante minha run eu tentei várias vezes e simplesmente nada acontecia, até que uma hora a passagem simplesmente abriu. A forma mais interessante de conteúdo extra são as áreas opcionais. Glencoe Forest e Shamwood. Glencoe Forest é simplesmente uma área que está evidente no mapa, mas você não precisa passar por lá. Mas é interessante visitar porque tem os espíritos e alguns itens extras. Já Shamwood é uma área secreta no deserto. Quando você chega no deserto pela primeira vez, tem uma área gigante que parece que não tem absolutamente nada num canto do mapa. Mas se você for lá, você pode acabar achando um pedestal e se transportar para Shamwood. Lá tem mais 10 espíritos e não sei quantos baús com itens muito bons. Eu tava preso em um dos bosses finais do jogo porque eu não conseguia vencer ele, e voltar para essa área e coletar todos esses itens e esses espíritos foi o que me fez conseguir vencer ele numa boa. E falando nisso... Como eu disse antes, as áreas finais do jogo são as mais bonitas, mas isso não muda o fato que eu mencionei antes. Corredor, luta, corredor, mais corredor. Na reta final você luta com 3 bosses, um bem perto do outro, e as lutas são até bem legais na minha opinião. Eu não vou contar o final da história ou o que acontece, mas não espera nada demais. A conclusão da história é bem simples, com um plot twist, mas que não era tão inesperado assim. Embora eu tenha passado a maior parte desse vídeo criticando, eu ainda acho que a maioria desses problemas seria resolvido se eles tivessem levado mais uns 6 meses polindo o jogo. Quest 64 tem suas falhas, mas também tem o seu charme. O sistema de batalha é legal, divertido, te dá bastante liberdade em termos de build, de estratégia, de posicionamento. Eu diria que é um jogo que pode ser divertido para certas pessoas, mas que definitivamente não é para todo mundo. Muitos outros jogos são assim, tem alguns traços ruins, mas com outros positivos que ajudam a compensar. Mas o Quest 64, por conta dessas circunstâncias da época, foi julgado e comparado a grandes RPGs, que acabaram obscurecendo as qualidades dele.